caso do massacre de Carandiru foi uma chacina que ocorreu em 2 de outubro de 1992, onde uma rebelião foi intervida pela Polícia Militar de São Paulo, que ocorreu na casa de detenção, com consequência 111 mortes de detentos. No dia da chacina foram declaradas 8 mortes, e hoje sabe-se que relatadas são 111, com chance de ter mais. Nenhum policial foi morto e 86 deles foram julgados pelas mortes, mas apenas um foi declarado como culpado em 132 anos de cadeia. Mas em 2006 ele foi absolvido e nesse mesmo ano ele foi encontrado morto em seu apartamento com uma frase pichada escrita: "Aqui se faz, aqui se paga". No pátio estava acontecendo uma partida de futebol e dentro do pavilhão 9, 2 detentos começaram a brigar, Barbie e Coelho. Logo depois dessa briga, os presos se dividiram em 2 grupos. A rebelião se instalou por todo o presídio. Os carcereiros se retiraram do local e chamaram reforços. Os reforços chegaram, dentre eles a Rota, Gate, 30 Choque, Cavalaria e os bombeiros. Os direitos humanos afirmam que os presos já tinham colocado fim na rebelião, mas a polícia disse que eles estavam jogando as armas pelas janelas para atirarem neles. A polícia entrou no pavilhão e o coronel Biratã disse que foram só 86 pessoas trabalhando nesse confronto. Porém, a promotoria disse que mais de 300 pessoas participaram, porém a maioria estava sem identificação. No térreo, a situação já tinha sido apaziguada. O coronel Biratã foi atingido por destroços numa explosão que aconteceu no presídio e ele teve que se ausentar no caso. No primeiro andar, ocorreu uma nova barricada. Agora, os presos penduraram um homem de cabeça para baixo morto. Neste piso, foram 26 pessoas mortas. Os presos prepararam uma tocaia. Os policiais estavam sendo atingidos por facas, sacos de fezes, tiros e estiletes contaminados com AIDS, já que era muito comum no local. Os policiais disseram que só estavam atirando para proteger, porque se fosse para ser um extermínio, muitas pessoas mais teriam morrido. Os presos já haviam se rendido e estavam desarmados dentro das celas. Segundo a perícia, a trajetória da bala indiciava que tinha que ter atiradores posicionados. E 70% dos tiros ocorridos foram na cabeça e no tórax, o que reafirma um extermínio. Os policiais mandaram os presos tirarem suas roupas e descerem para o pátio interno. Os grupos de direitos humanos afirmam que durante esse processo muitas pessoas foram mortas. Os policiais mandaram os presos carregarem os mortos para o primeiro andar e empilhando. Assim, eles modificaram todo o cenário e despistaram a perícia. Não se chegou a um consenso do que exatamente aconteceu no dia 2 de outubro de 1952. Há 3 possibilidades: o que as polícias contam, o que os familiares contam e o que a perícia conta. Segundo a polícia, a situação estava totalmente fora de controle no pavilhão 9. Então, Ismael Pedrosa, diretor da casa de detentos, decidiu acionar a polícia, que chegou com mais de 300 homens. Não houve acordo entre o diretor e os policiais, então o coronel Biratã decidiu invadir com 86 homens. Ele foi atingido por uma explosão e então a situação saiu totalmente fora do controle. Então precisou de reforços com o restante dos PMs para conseguir controlar. Essa versão é dos familiares e dos direitos humanos. Eles disseram que houve mais de 200 mortos e que depois da conversa houve um acordo entre o diretor e os presos. Então eles decidiram findarem a rebelião. Só que mesmo com os presos se rendendo, entregando armas e voltando para as celas, os policiais não quiseram nem saber e continuaram atirando diretamente no tórax e na cabeça dos detentos. Segundo a visão da perícia, o perito Oswaldo Negrini afirma que ele esteve lá e não teve confronto entre os policiais e os detentos, já que os detentos não tiveram a chance de reagir. Eles dizem que, como eles chegaram muito violentamente, atacando e atirando, eles não tiveram nem a chance de reagir, muito menos provocar uma tensão sobre eles. Oswaldo também diz que no momento foi cortada a luz, atrapalhando totalmente a investigação e o trabalho dele, e que ele voltou lá 2 vezes após o incidente e estava totalmente sem marcas, sem manchas, sem evidências nenhuma para comprovar o que foi feito. Vai acontecer um milagre na sua vida, disse o policial enquanto carregava uma escopeta de calibre 12. Estou com um molho de chaves no corredor todo aqui. Vou escolher uma.
Se bater com o cadeado, girar e abrir, você vive. Se não, atiram em você aqui mesmo e você morre no corredor. Salles ainda estava ajudando a levar cadáveres e corpos vivos quando se deparou no fundo de uma cela um corpo morto, baleado e de um detento que desempenhava a mesma função que ele, e pensou que estavam fazendo queima de arquivo. Logo em seguida, assustado, correu pelas escadas e chegou ao quarto andar. Quando chegou, viu uma poça de sangue e ficou com medo de colocar o pé. Desviou para o quinto andar quando acabou se deparando com 3 policiais. E foi aí que a sua vida ficou decidida num girar de céu. Salles se ajoelhou no chão e começou a rezar. Em seguida, um barulho ecoou pelo todo o quinto andar. Era o som do pesado cadeado abrindo a cela. Salles garantiu a sua vida num girar de uma chave. A polícia encurralou todos os prisioneiros, perguntando quantos haviam dentro da cela. Após não conseguir nenhuma resposta, atirou em um dos prisioneiros, deixando todos muito assustados. Em seguida, Salles respondeu que haviam 10 detentos dentro da cela. Salles e o resto dos detentos foram encaminhados para uma escada, onde havia policiais dos 2 lados. O vão do elevador havia sido quebrado durante a rebelião, sobrando apenas um corredor escuro e sem nada. A cada 10 detentos que passava, 2 ou 3 eram jogados no vão do elevador, caindo 5 andares abaixo. Salles conseguiu escapar com alguns detentos, seguindo para uma caixa d'água que tinha no telhado, mas foram surpreendidos por tiros de uma metralhadora vindos de um helicóptero no céu. Salles era um faxineiro, responsável por dar comida ao resto dos detentos e evitar conflitos. Segundo Salles, ele acordava às 5 horas da manhã todo dia para ir até a portaria pegar o café da manhã. Era um balde de 50 a 100 litros que carregava na escada. Após o massacre, coube a alguns detentos retirar os corpos das telas e dos corredores e levar até o pátio, onde seriam retirados em carros e encaminhados para o Instituto Médico Legal. Um pegava os braços e outro pegava as pernas. Lembro que levei no máximo 25 corpos. Lembro até hoje de algum deles ainda vivos, gritando e pedindo socorro. E eu, para disfarçar, coloquei um corpo morto em cima dele para ele poder parar de gritar, disse Salles. O filme Carandiru é uma adaptação do livro de Drauzio Varela, que fala sobre a violência e superlotação, mas principalmente sobre o lado frágil e sonhador dos detentos. A música Diário de Detento, lançada em 1998 por Racionais MCs e Mano Brown, que tinha um amigo ex-detento Jocenir, em uma visita a ele na cadeia, perguntou se poderia ajudar ele em alguns trechos da música. Nisso, Jocenir arrancou a folha de seu caderno de trechos de rap e entregou para ele. Jocenir, ele foi preso por um confuso processo criminal de carga roubada. Livro Vida de Carandiru, Histórias Reais, publicado em 2002 por Humberto Rodrigues, que foi acusado por um crime que não cometeu, aborda a questão da esperança em meio a tanta confusão. O livro Pavilhão 9, A Paixão e a Morte do Carandiru, publicado em 2001 por Rasmani Ramos, médico cirurgião plástico, ganhou a Bienal, porém como estava preso, ele participou por videoconferência porque essa saída não foi liberada. Sua obra relata o cotidiano no presídio e o depoimento de uma testemunha do massacre, que era um amigo seu que convivia com ele na prisão, porém ele guardou esse depoimento até o desaparecimento desse seu amigo, que daí ele decidiu publicar. Rasmani Ramos foi condenado em 1981 por 53 anos de prisão por roubo de avião, contrabando de automóveis e pelo assassinato de seu piloto pessoal, Joel Avon. Rasmani foi liberado em 2018 e hoje ele trabalha em clínicas e em seus tempos livres ele trabalha literatura. Em 2002 começou o processo de desativação do Carandiru. Os presos foram levados a outros estabelecimentos e hoje em dia ele se encontra totalmente desativado. O governo do estado de São Paulo construiu um grande parque, o Parque da Juventude. Eu achava também que tinha perdido ela. Toda uma vida preso. Mesmo assim, eu criei 18 filhos. E nenhum deles pisou numa delegacia. Essa menina é a minha caçula. Ela disse que não se lembra mais do meu rosto e decidiu vir me visitar. Eu queria que o senhor autorizasse encontrar com ela fora do dia de visita. Eu não quero filho meu no meio da malandragem. Assim o senhor me complica. E se os outros 7.000 me pedem a mesma coisa? Com licença.